falando conosco aqui no primeiro culto, né? O pastor Fabrício é membro de nossa igreja e aqueles que não o conhecem, ele coordena todas as atividades da Junta de Missões Nacionais no Brasil todo, de missões e discipulado. Então, com ele a palavra e que Deus o abençoe. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom podermos, como Igreja de Cristo, exaltar ao Senhor, glorificá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E principalmente, estarmos com os olhos atentos, como bem nos ensinou e nos motivou nesta manhã, o pastor Marcos, em cuidar da nova geração. Hoje, aproximadamente 21% da população brasileira está dentro dessa faixa etária. E nós precisamos estar com os olhos atentos. A janela 4-14, que são crianças de 4 a 14 anos, é um desafio gigante para todos nós. Porque é um tempo de formação, formação de vida, formação de caráter. E é hora de nós mais e mais investirmos em fundamentos sólidos, que vão marcar para toda uma vida, vão marcar para sempre. E nada melhor do que investir no Evangelho nesse tempo, para que os nossos filhos cresçam na presença de Deus. Falando em crianças, como foi a sua infância? Diferente da nossa geração atual, Ana Vitória, por exemplo, uma geração tecnológica, onde a maioria das crianças atualmente, os seus brinquedos, são brinquedos tecnológicos, smartphones, tablets, videogames. Mas eu venho de uma geração ainda que pique-esconde, salve latinha e outras coisas mais eram as nossas brincadeiras. Amarelinha para as meninas, boneca, bola para os meninos. E isso era o nosso dia a dia. E quem vem de uma criação rural, interiorana como eu, e acredito que o pastor Aider também, brincar com a tiradeira, caçar, isso era muito comum para nós meninos que somos criados em cidades interioranas ou na roça. De todas estas brincadeiras de roça, lá em Minas Gerais, irmãos sabem que eu sou mineiro, pastor Marcos tinha uma que a gente chama de bodoque. Bodoque, pastor Aider sabe o que já brincou muito? É um arco parecendo um arco de flecha, só que a gente não atira a flecha. Não sei quantos irmãos conhecem isso, a gente atira a pedra. E você tem que ter muita perícia nessa brincadeira, porque errar essa brincadeira é certo que você vai perder a unha do dedão, desse dedo maior, do polegar. Então, me lembro que na infância, uma vez fui tentar brincar assim, e eu puxei com muita força. E eu queria acertar um pato, mas eu fui o pato da história. Irmãos, na velocidade que eu soltei, foi a velocidade que o arco e flecha caiu, o arco de bodoque caiu no chão, porque eu acertei esse dedo. Como doeu! Mas tinha uma brincadeira na infância que eu não gostava. Ela se chama o mestre mandou. Eu não sei se você já brincou de um mestre mandou. Quem já brincou de um mestre mandou? Muita gente. Mas eu tinha uma raiva desse negócio de o mestre mandou por uma situação. O mestre mandou, normalmente quem é o mestre é o camarada que diz assim, vamos brincar de o mestre mandou, ele já fala, não é assim? Eu sou o mestre. Ninguém fala para brincar de o mestre mandou e diz assim, você vai ser o mestre. Ninguém. E normalmente ficava assim, o mestre mandou, e diz assim, lá vem essa história de novo. E o camarada mandava você fazer aquilo, mandava você fazer muitas coisas. E é interessante que o maior sentimento que o mestre mandou, levava o nosso coração a ter, era o sentimento de poder. Você mandava mesmo. É interessante que a definição da palavra poder tem o sentido de direito de deliberar, agir, mandar, influência, força, soberania, posse de domínio. E era isso que o mestre mandou nos ensinava. E quando a gente estava ali brincando, o sonho de quem era mandado era em algum momento da brincadeira se tornar o mestre. Sabe por quê, irmãos? Porque desde pequeno, se tem uma coisa que nós gostamos, é de poder. O poder mexe conosco. O poder social, o poder econômico, para as nações o poder militar, o poder político para muitos. O ser humano gosta de poder. Isso é tão interessante que uma das formas de Satanás tentar a Jesus foi lhe mostrar
todos os reinos do mundo e oferecer o quê? O poder. Porque nós, seres humanos, somos tentados pelo poder. Um termo que vem do ser capaz de, do latim, nos chama a atenção. Galileu Galilei diz que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Todo homem quer ser rei, afirma Galileu, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Homem sem beleza, homem comum, homem sem pompa de um rei, ser humano comum de carne e osso, com sangue, suor e lágrimas. Nesta manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13 e respondermos juntos a pergunta: quem é o maior? Quando a gente chega em João capítulo 13, é muito importante nós considerarmos o contexto. João capítulo 12 nos fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. João capítulo 12 nos conta a história de Jesus chegando na grande cidade, a cidade santa. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os povos o aclamavam. Jesus estava chegando montado em um jumentinho. Chega em Jerusalém como um rei fortemente aclamado pelo povo. Imagine um tempo em que o povo judeu, fortemente oprimido pelo governo romano, em busca e na expectativa de um Messias, o Messias que viria, aquele que haveria de libertar o seu povo. Em uma expectativa assim, de repente aparece um homem de Nazaré, que vem da Galileia, começa a aparecer e a influenciar pessoas, fazer grandes milagres, e esse homem de repente é visto como muitos como aquele que poderia libertar Israel da grande opressão dos romanos. Jesus é ovacionado, Jesus é querido por todos, nos dá a entender o texto. E ali ele chega, meus irmãos, mas interessante que o capítulo 12, ele é um misto de alegria da chegada, mas também é o momento também em que Jesus compartilha com os seus a sua morte. É um momento de alegria, porém um tempo de tristeza. Jesus compartilha com os seus que algo haveria de acontecer. Também o capítulo termina com um momento de, poderíamos assim dizer, um cenário triste e um tom negativo, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. A incredulidade do seu povo. O capítulo 12 fecha assim, e Jesus então entra no capítulo 13, já em Jerusalém. A maioria dos historiadores compreendem que um tempo cronológico desse acontecimento é na quinta-feira, fim de dia, quinta-feira à noite. Jesus está em Jerusalém com os seus discípulos para aquela reunião final, se podemos assim dizer. Aquele momento final, aquele momento único com os seus discípulos antes da sua morte, antes de tudo que haveria de acontecer. E eu gostaria que depois você pudesse fazer um exercício simples. Se você notar, o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 é um bloco só. É um bloco em que Jesus vai desde o encontro da ceia e tudo aquilo que ele ministrou ao coração dos discípulos, principalmente depois que Judas se levanta e é anunciado que Pedro iria traí-lo. É por isso que nós vamos ver todo um contexto de consolo, de incentivo, de presença constante em João 14. E aí vem o capítulo 15, ele fala sobre a importância de frutos. E 16, ele fala sobre a doce presença do Espírito Santo. E no 17, ele encerra esse bloco, orando pelos discípulos que estavam ali, e por mim e por você, por todos aqueles que haveriam de crer. É um bloco só.
Depois você, se puder, durante esta semana, faça essa leitura, não pensando na divisão de capítulos, mas nesse bloco de escritos bíblicos que vai valer a pena. Mas eu gostaria de convidar você a chegar aí no versículo 1 do capítulo 13, que o texto começa nos dizendo, meus irmãos, que pouco antes da festa dos judeus, Jesus tinha chegado. E como disse, ele reuniu os seus discípulos e, tendo amado, amou-os até o fim. Uma grande prova de amor. Amor imerecido, amar aqueles que de alguma maneira o recusaram. E este amor seria então ilustrado nesse contexto de João capítulo 13, com a cerimônia do lava-pés. O versículo 2, o texto nos diz que Judas, e era já de conhecimento de Jesus, Judas já tinha aberto o seu coração para Satanás. Judas já estava sendo influenciado pelo diabo e ele iria trair Jesus. Olha que situação, um último jantar em que o anfitrião estava com posse de um conhecimento e sabendo que dentre aqueles com que ele estava, de 12, um iria traí-lo, outro iria negá-lo. Talvez se eu ou você fôssemos quem estivesse recebendo esse jantar, já barraríamos na porta. Mas o texto diz que o jantar começa. E o versículo 3 vai nos dizer que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Em outras palavras, nada tinha saído do controle. Tudo estava nas mãos do Senhor. Mas interessante, irmãos, que a partir do verso de número 4, começa a acontecer algo que ninguém esperava. Jesus, ele sabia claramente da sua missão de resgatar o homem perdido, mas interessante que a partir do verso de número 4, a coisa começa a tomar um novo rumo. Max Lucado nos ensina em seu livro Simplesmente como Jesus, e ele tem uma facilidade muito grande de transportar o seu leitor com uma linguagem simples ao mundo bíblico, e ele narra esse texto de uma maneira extraordinária, e ele nos chama a pensar, e eu queria convidar você a fazer isso nessa manhã, a imaginar como foi aquele último dia de Jesus, ali chegando em Jerusalém, aquele último momento com os discípulos, a sua chegada, depois de um dia todo andando naquelas ruas, onde com toda certeza não eram asfaltadas como as nossas, e um dia quente, ruas empoeiradas. Ao término do dia, todos cansados, vão àquele local e vão ter um momento juntos. Interessante, irmãos, que depois de um sol quente, eu fico a pensar os discípulos entrando um a um, tomando os seus lugares, para ouvir as palavras de Jesus. E o que estava no coração dos discípulos? Irmão Renato, tinha uma multidão que gostaria de falar com Jesus. Tinha uma multidão que gostaria de apenas um minuto de atenção. Se nós pensássemos na vida da mulher do fluxo de sangue, na sua motivação de apenas tocá-lo, olha como as pessoas pensavam sobre Jesus. Imagine o desejo dessa multidão ter a oportunidade de falar com Jesus, mas de repente naquele lugar, naquela sala, estavam os 12 e o mestre. Sabe quando você deseja falar com alguém que você admira, que ninguém fala, que ninguém consegue chegar e de repente você, pela sua amizade, você entra e começa a conversar com aquela pessoa, pela sua influência ou seu QI, ou quem indicou, de repente você está ali. Assim estavam os discípulos, ao lado do mestre, depois de um dia extraordinário. E interessante, irmãos, vários meses juntos. Quantas coisas não podem ter vindo nos corações que estavam ali, momentos desafiadores. Eles passaram juntos a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos aprenderam a não duvidar. Os discípulos aprenderam a ver Jesus andar sobre as águas, e Pedro experimentou isso. Os discípulos tinham caminhado juntos e visto milagres como a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição do próprio Lázaro. Nos 2 capítulos anteriores, eram homens que tinham experimentado
circunstâncias e momentos com Jesus, momentos extraordinários. E agora eles estão diante do mestre, naquela sala, e numa sala onde tínhamos uma toalha, uma jarra no chão e uma bacia. Era costume, quando, ao chegar na casa de um judeu, ter um servo, que ao chegar, ele lhe auxiliava ou fazia o trabalho de lavar as suas mãos e os seus pés, principalmente. Os discípulos pensaram em tudo, menos neste servo. Não tinha um servo à porta para esperar Jesus e os discípulos. De repente, então, diz o texto que Jesus se levanta da mesa, tira a capa, coloca uma espécie de avental, uma toalha por volta da cintura, e depois disso ele derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava à sua cintura. Irmãos, qualquer um poderia se apresentar para ser este servo. Qualquer um poderia ser o voluntário para esse trabalho. No entanto, se alguém não poderia ser esse voluntário, seria o anfitrião. Era uma grande desonra na cultura. Mas interessante que os discípulos não se preocuparam com isso. A motivação e o coração dos discípulos estavam em outro lugar. Lembra que capítulos anteriores, e olhando os evangelhos sinópticos, vai nos mostrar que a grande preocupação dos discípulos era qual? Quem é o maior? Eles estavam preocupados naquele contexto de Jesus, aquela expectativa dele ser o rei dos judeus, quem seria o maior? Então eles chegam para este encontro com essa motivação no coração. Quem era o maior entre nós? Imagine se nós estamos disputando em quem será o maior. Nós não podemos fazer um trabalho assim, que não é digno de quem é o maior. Quem é o maior jamais poderia fazer o trabalho que é de um escravo. Se nós pudéssemos pensar em uma hierarquia de trabalho dentro da comunidade judaica, esse serviço de lavar os pés, segundo os historiadores, era para o pior servo, era para aquele que talvez não teria condições de exercer outros serviços. Mas o texto nos diz, irmãos, que Jesus se abaixa, pega uma toalha, ele então pega a água e começa a lavar os pés, um a um pé sujo atrás do outro. Pensa que naquela época não tinha quichute, não tinha bamba, não tinha All-Star. Imagine como é que estava o pé de Pedro. Eu fico pensando, aquelas estradas cheias de pedras. E talvez você não conhece bem essa questão de interior. Quando você mora assim num lugar que tem muita pedra e muita poeira, de vez em quando você bate a cabeça do dedo numa pedra, e aquilo tira um pedaço da tampa do dedo, e aquilo se mistura com poeira. E de repente aqui, os pés suados com poeira, aquilo vira um negócio terrível. E eu fico pensando, irmãos, talvez você nunca parou para pensar nisso. De repente o mestre se abaixa e ele pega a água e ele começa a lavar os pés de Pedro, Tiago, João, cada um deles. Você já parou para pensar que eram as mãos que fizeram o universo? E agora estavam lavando pés de homens, pecadores como eu e como você. Jesus então começa a lavar um a um. Essa atitude era uma atitude tão contrária à cultura, que Pedro fica escandalizado, a ponto de Jesus, quando chegar próximo a ele, ele diz: Senhor, tu não vai lavar o meu pé, sem chances. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim: Senhor, me dá um banho todo. Exagerado não, né? Senhor, me dá logo um banho. Mas interessante, irmãos, que o texto vai, e o texto é concluído. A narrativa, Jesus serve a todos. E então, diz o verso 12, que Jesus tornou a vestir a sua capa, volta para o seu lugar e faz uma pergunta.
vocês entenderam o que lhes fiz? Vamos repetir juntos essa pergunta? Vocês entenderam o que lhes fiz? Você entendeu o que Jesus fez? Você consegue entender a dimensão do que Jesus estava fazendo? Esta foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, e esta semana eu perguntei a mim mesmo: eu consigo entender o que Jesus fez? Eu consigo compreender o que Jesus estava querendo ensinar? A grande questão desse texto, irmãos, é que o Senhor nos deseja ensinar algumas verdades para que possamos colocar em prática. O objetivo do texto não é criar uma instituição formal do lava-pés. Então agora, todo culto de ceia, nós vamos ter que lavar os pés uns dos outros. Não é isso. A questão maior não é criar um rito, um ritual. Em nenhum lugar do Novo Testamento nós vamos ver novamente ou uma ordem ser repetida: lave os pés uns dos outros. A questão não era essa, mas tinham verdades bíblicas e verdades espirituais que Jesus gostaria de ensinar aos seus discípulos, principalmente naquele contexto onde todos queriam brincar de o mestre mandou. Onde os 12 gostariam de em algum momento dizer: o mestre mandou, eu sou o mestre. Quero aplicar com os irmãos 3 lições simples desse texto nessa manhã. E a primeira delas é que Jesus sempre faz o que ninguém quer fazer para nos ensinar o que deve ser feito. Jesus sempre faz o que ninguém quer fazer para nos ensinar o que deve ser feito. É interessante que em todo o Novo Testamento, Jesus não nos pediu para fazer nenhuma coisa que Ele antes não tivesse feito. Ele sempre foi o exemplo. Ele foi o nosso modelo. E aqui, meus irmãos, o Salvador do mundo prova que Ele de fato é o maior servo, o maior líder de todos os tempos. John Maxwell, falando sobre o conceito de liderança servidora e sobre este evento, ele mostra que um lado interessante dessa história: os discípulos tinham preparado tudo, menos aquele que haveria de lavar os pés. Jesus se apresenta como escravo. Os discípulos não tiveram a compreensão de se apresentarem como tal, mas Jesus se apresenta como servo. Enquanto eles estavam discutindo quem seria o maior, Jesus dá a maior lição de quem é o maior. E Ele não fez somente isso naquele tempo, mas durante todo o momento, a sua própria vida é o maior exemplo. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, no capítulo 2, que embora sendo Deus, Jesus não se apegou, não considerou ser igual a Deus, mas antes, algo que Ele deveria apegar-se, mas Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O maior exemplo como servo. E Jesus serviu a sua própria, dando a sua própria vida, serviu como seu exemplo. E Ele nos chama a atenção, irmãos, porque muitas vezes nós rejeitamos algumas possibilidades de serviço, nós não queremos servir, outras vezes nós desculpamos para não fazer, porque talvez não aparece tanto, não é algo que chama tanta atenção, não promove tanto a minha pessoa. Servir em um ministério que talvez fica na retaguarda não é algo tão comum. Mas Jesus está nos chamando a sermos servos. E é interessante que mesmo quando não tinha ninguém ali para lavar os pés dos convidados, o anfitrião, que jamais poderia ser o serviçal, ele pega a toalha, ele pega a água e lava os pés
dos seus discípulos. O grande ensinamento do texto, a grande verdade do texto, era para que os discípulos pudessem aprender a missão de cada um deles. A missão não era ser o maior, a missão era servir. Uma outra verdade que nós podemos aprender com Jesus, e essa verdade, já tinha lido esse texto muitas vezes e não tinha me atentado para isso. Para mim foi novo. Talvez não seja para você. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, pastor Marcos, é que Jesus chama os 12. E dentre os 12 estavam Judas e Pedro. Jesus lava os pés de Judas. Ou seja, ele quer nos ensinar que nós precisamos aprender a servir sem distinção. Nós podemos procurar, como diz Lucado, em qualquer Bíblia, em qualquer versão, em qualquer evangelho, um texto que diga que Jesus não tenha lavado os pés de Judas. Nós não vamos encontrar. Nós não vamos achar esta expressão. Jesus lavou os pés dos 11 e não lavou os pés de Judas. Pelo contrário, Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele iria traí-lo. Também lavou os pés de Pedro, mesmo sabendo que ele iria negá-lo. Jesus nos ensina, irmãos, que nós temos o grande desafio de amar a todos, mesmo que estas pessoas sejam diferentes de nós. Isso somente através de uma vida cheia da graça de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, cheia do Senhor, nós vamos conseguir, assim como Jesus, viver essa vida de serviço que possa glorificar ao Senhor, que agrade a Deus. Às vezes eu ficava a pensar essa dimensão durante esta semana, e eu queria pensar num exemplo prático disso. E caminho para o fim. Aos 20 anos, quando cheguei no seminário, pude conhecer a Samara e comecei a conhecer a história de vida da Samara. Nos casamos e conheci a minha sogra. Não vou relacionar a minha sogra com Judas, tá? A Samara está aqui, isso é coisa séria. Mas quero relacionar a história da minha sogra com a pessoa de Jesus. A minha sogra conheceu o Evangelho, tinha vindo do Ceará para Brasília, e veio de uma criação onde não conhecia Jesus, e ela conheceu o Evangelho. Somente a minha sogra, meu sogro não conheceu a Jesus até o último dia da sua vida. Ele se converteu no dia que ele faleceu. Mas uma coisa me chamou a atenção na história da minha sogra. A minha sogra criou os filhos no caminho do Senhor. E ela, mesmo diante de todas aquelas dificuldades, o meu sogro não conhecia Deus, se enveredou para o alcoolismo, se tornou um alcoólatra. Uma pessoa difícil. Só quem lida, irmãos, com um alcoólatra dentro de casa, talvez tenha dimensão do que eu estou dizendo. Mas minha sogra firme ali. Interessante que até dia do batismo da Ana Vitória, Samara estava dizendo, eu quero ser batizada de novo para tirar pelo menos uma foto. Porque no dia do batismo ela não tirou foto, para que o pai não soubesse que ela fosse batizada. Assim ela cresceu nesse contexto. Mas o que mais me chamou a atenção é que os anos se passaram, e minha sogra, um exemplo de pessoa, firme com Jesus. Meu sogro saiu de casa, mas num determinado dia, ele descobriu que estava com câncer. Teve um câncer de garganta e laringe, e ficou num momento muito difícil, um tratamento severo, desafiador. Mas o que mais me chamou a atenção é que neste momento, a minha sogra deixou tudo para cuidar dele. Lavar os pés de Judas é uma dimensão do serviço que somente conhecendo a graça
nós vamos conseguir desenvolver. Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, que Ele faz o que ninguém faz, para nos ensinar o que devemos fazer. Em segundo lugar, que devemos fazer e amar pessoas sem distinção. Mas a terceira lição que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nos ensina, a meu ver, é a mais importante de todas e a mais profunda delas. No coração dos discípulos tinha uma grande questão: quem seria o maior? O que Jesus quer ensinar no texto é que no reino de Deus não tem o maior. O reino de Deus só tem um rei, e o seu nome é Jesus, que é glorificado para todo sempre. Que indiferente se as nações o reconheçam como rei ou não, ele reina, ele é glorificado. Sabe por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele é Senhor, ele reina. É por isso que João Batista, numa compreensão tão profunda de quem era Jesus, dá o maior exemplo daquilo que os discípulos não tinham compreendido. Quando os discípulos de João chegam até João e dizem: Senhor, o movimento dele está crescendo mais do que o nosso. Senhor, a franquia de Jesus está crescendo além da nossa, o que fazer? Aí Jesus vira para os seus discípulos e os ensina que o importa é que Ele seja glorificado, que Jesus cresça e que eu diminua. João tinha essa dimensão, João tinha essa consciência, e a principal lição que Jesus quer nos mostrar, irmãos, que nós somos chamados a ser servos. A principal lição desse texto é que nós precisamos ser servos cheios da graça de Deus e servir de todo o coração. Sabe por quê? Lucas 17:10 nos fala uma verdade grandiosa que eu gostaria de ler em uma só voz com você nesta manhã. O texto diz assim, Lucas 17:10. Vamos ler juntos? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas. Essa é a principal lição do texto. Esta é a principal lição que Jesus queria dar aos seus discípulos. Que, por mais que eles poderiam se achar, nós estamos aqui, somos os 12. Por mais que eles poderiam em algum momento querer ter o sentimento de serem o maior, uma hierarquia no reino, quando Jesus abaixa, lava os seus pés sujos, ele estava ensinando aos seus discípulos que no reino só existe um rei, e esse rei, mesmo sendo rei, não se usurpou de ser rei, mas veio em forma de servo, para nos ensinar a servir, nos ensinar a ter um coração humilde, a um coração em que agrade ao Senhor. É por isso que esta canção que nós ouvimos ao fundo nos faz recordar que na nossa vida, como servos, o caminho é um caminho de cruz. Na vida discipular, Jesus foi claro a eles em dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus não falou de um caminho de glória. Jesus não falou de um caminho em que eles seriam ovacionados. Jesus não falou de um caminho em que eles seriam grandemente reconhecidos. Jesus falou para eles de um caminho em que era para negar a si mesmo, que era para tomar a cruz
e que era para segui-lo. É um caminho de cruz, o meu e o seu caminho. É um caminho da cruz de Jesus, um caminho espinhoso. Mas é um caminho em que Ele nos disse. E é por isso que quando os discípulos se deparam com essa verdade, logo depois nós temos João capítulo 14. Eles ficam tão impressionados com tudo que haveria de acontecer, com um que iria negar, com outro que iria trair, com a dimensão do reino, que Jesus inicia com as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É o caminho da graça. Jesus mostrou a eles que a graça, que o servir cheio de graça, é possível ajoelhar, lavar até mesmo o pé de um inimigo. Vamos louvar ao Senhor e logo depois vamos orar. Senhor Jesus, eu não entendo esse espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça para prosseguir. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais.
Na nossa caminhada cristã, nós fomos chamados a fazer parte de um corpo. E somos corpo. E esse corpo tem uma cabeça que é Cristo. Mas ao longo da nossa jornada, às vezes nós, como discípulos de Jesus e seres humanos que somos, agimos às vezes como os discípulos. Às vezes nós gostaríamos de reconhecimento. Às vezes a gente gostaria de um muito obrigado, você foi demais. Você foi extraordinário. Talvez o que mais os discípulos gostariam é quase que ouvir Jesus dizendo: sem vocês nada teria acontecido. Mas o que Jesus nos ensina, irmãos, que quem deve ser reconhecido é o Rei. Nós somos alegres, e nós temos a maior alegria é de servir, é de ser amigo do Rei, é de estar perto do Rei. Mas nessa jornada, talvez em algum momento você pode ter ficado triste. Você esperava e não aconteceu. Nessa manhã, sabe o que Jesus está falando ao nosso coração? Que nós somos chamados para servir e para glorificá-lo. E quando nós estivermos fazendo tudo certinho, nós seremos apenas servos inúteis. E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque antes nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos servos dos reis, do Rei dos Reis. Talvez você tenha andado desanimado em servir. Você criou expectativas com o ministério e não aconteceu. Você talvez em algum momento dessa jornada, você que me assiste pela internet, ficou desanimado. Ou talvez você tenha enfrentado tantas lutas, tantas adversidades. Nessa jornada como cristão que você diz assim: Senhor, eu estou a ponto de desistir. Nessa manhã nós vamos orar e clamar ao Senhor por graça. Porque o que nós mais precisamos é da maravilhosa graça de Jesus. Se Deus falou ao seu coração e você gostaria de colocar algo diante de Deus nessa manhã, eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé e a colocar o que está no seu coração diante do Senhor. Talvez os espinhos, as adversidades, as lutas. Mas eu quero lhe dizer algo precioso que o Senhor nos ensina. Mesmo diante de todo esse cenário, Ele vira e diz para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Eu estou ao seu lado. Ainda que nada possa acontecer, ainda que você não possa me responder como eu gostaria que você me respondesse, ainda que Judas possa me trair, ainda que Pedro possa me negar, ainda que os discípulos não tinham a total compreensão do que era o reino de Deus, Ele vira para eles e diz: eu estou com vocês. Sabe por quê, queridos? Porque a presença de Jesus em nós e conosco não é fruto do que nós somos, é fruto do que Ele é graça. É graça, somente graça. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, Senhor, palavra de Deus. Oh Deus, para nós a Bíblia é o Senhor falando conosco, papai. Muito obrigado, ó Deus, por Senhor nos ensinar. E se em algum momento da nossa caminhada nós querermos roubar a tua glória, Senhor, nós possamos entender e sermos lembrados pelo teu Santo Espírito que no reino do Senhor só existe um rei e ele é o Senhor. Pai, que nós não possamos ser murmuradores, mas que nós tenhamos a alegria de te servir, que nós tenhamos a alegria de lavar os pés uns dos outros e principalmente lavar os pés daqueles que nos traem e nos perseguem. Nos ensina a agir com graça,
Nos ensina, ó Deus, a cada dia a sermos mais parecidos contigo. E, ó Deus, diante dos dilemas e das adversidades que enfrentamos, reveste-nos do teu poder todos os dias. Dá-nos uma semana, Senhor, diante da tua presença, diante de tantos desafios. Abençoa aquele, ó Pai, que agora nos assiste pela internet. Visita agora a sua casa, visita seu coração. Abençoe a sua vida. Pai, abençoa o nosso pastor que está agora pregando ali em Nilópolis, ó Pai. Guarda o teu servo, que ele possa retornar em paz. Abençoa o pastor Marcos, o pastor Pedro, o ministro Paulo que está em viagem. Guarda, Senhor, os nossos pastores. Guarda, Senhor, os enfermos da tua igreja. Visita agora cada um, Senhor. E, ó Pai, dá-nos um restante de domingo na tua presença, desfrutando da tua maravilhosa graça. Ó Deus, nos conduz para as nossas casas e dá-nos, ó Deus, a alegria de mais e mais te servir para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar.